Tudo bem, sexto ano? Vamos iniciar a nossa correção e, para fazer a explicação e a correção, né, eu separei a página 122 para a gente estar podendo corrigir e, ao mesmo tempo, também identificando, explicando, né, colocando aí alguns conceitos, aproveitando o momento da correção. Ela passa a ser uma correção comentada, e isso ajuda muito ao aluno, primeiro porque ele vai olhar no que ele fez e ver os acertos e erros, e essa explicação, esse espaço, permite também que o aluno possa entender o porquê que ele acertou, o porquê que ele errou, dando mais propriedade, né, na questão aí colocada. Então, eu vou ler o enunciado, eu separei a letra A e a letra B, e aqui eu faço os devidos comentários. Então, na página 122, nós temos aqui um calendário, o judaico, o cristão e o islâmico, aonde nós já conversamos na questão do tempo histórico, que ele é feito, obviamente, a partir do que cada grupo, do que cada civilização entende como mais importante. Então, esses marcos referenciais é uma forma também tradicional dessas mesmas civilizações serem lembradas, ou para quem faz parte dela, poder valorizar a própria história. Isso é importante também. Para os de fora, entender a história da civilização. E para quem pertence à civilização, uma forma de respeito também e valorização da história dos próprios antepassados. Então, ele fala aqui: essas linhas do tempo representam fatos importantes para os judeus, cristãos e islâmicos. Considerando o que você estudou, responda as questões a seguir. Então, ele fala aqui, ó, na letra A: por que o ano 1 de judeus, cristãos e islâmicos não é marcado da mesma forma? E aí está aqui a resposta: porque cada um desses povos utilizou acontecimentos significativos de sua história para dividir seus calendários. Então, é uma coisa, são situações históricas muito particular dessas civilizações. Ou seja, eles é que, na medida que os eventos, os acontecimentos, eles vão sendo feitos historicamente, o próprio povo, ou vamos pegar aqui como se trata de questões relacionadas ao calendário cristão, então tem uma questão religiosa envolvida, então foram calendários que foram sendo desenvolvidos pelas lideranças religiosas desse tempo histórico. O destaque é sempre algo relevante e, mais do que isso, situações que é para ficar marcado na história, exatamente para ser lembrado, né? E aí, na letra B, tem uma coisa muito específica que nós comemoramos até hoje. Quando eu falo nós, eu estou dizendo, respeitando a diversidade religiosa que tem o nosso país, mas pegando o gancho da sua maioridade enquanto religião oficial, que veio na época da colonização, né? Então, é por isso que eu estou justificando somente em uma matriz religiosa, mas eu não estou diminuindo ou desconsiderando as outras matrizes que no Brasil, além de ser diverso, também todas têm a sua importância e a sua história, né? Então ele fala aqui que cada um desses povos utilizou acontecimentos significativos, que particular, né, de cada povo, né, de cada acontecimento, de cada evento, de sua história para dividir os seus calendários. Na letra B, ele fala o seguinte: enquanto os cristãos começaram seu ano 1, os judeus estavam no ano de 3.761. Podemos afirmar que os judeus estão à frente ou se desenvolveram mais rápido que os cristãos, porque seu ano 1 começou antes? Explique. Então, aqui, vamos prestar bem atenção aqui nesse sentido. Os marcos são diferentes, são particulares
no que se diz respeito a cada civilização. Porém, a datação, o tempo histórico, ele é igual para todo mundo. Claro que quando atribuído o fator cronológico. Então, o fator cronológico, ele é igual para todas as civilizações. Porém, o que vai diferenciar são os marcos regulatórios ou o que a gente chama de grandes acontecimentos. Quando nós pegamos aqui, por exemplo, o calendário cristão, olha que interessante. Nós temos aqui o 1, sendo que o nascimento de Cristo. Então, o que vai acontecer? No nascimento de Cristo, no calendário cristão, vocês, segundo a formação e a construção histórica desse calendário, você zera, partindo para uma nova era. Já os judeus, eles consideram o tempo como se fosse o mesmo, sem ter a parada ou sem zerar. Por isso que para os judeus, o nascimento de Cristo foi dado no ano de 3.761. Mas por quê? Porque eles não decresceram, eles seguiram o tempo direto. Enquanto que o calendário cristão, organizado pela Igreja Católica e eu vou usar o termo exportado para as colônias, o que chega para nós aqui, quando eu falo nós no sentido de história do Brasil, né, pegando por esse gancho, então considera que o nascimento de Cristo você começa, portanto, do ano 1. Já a partida de Maomé para Medina, que é um fato relevante para os muçulmanos no calendário islâmico, isso se deu em 622. Então, mesmo eu tendo números diferentes, acontecimentos diferentes, ou podendo ser até acontecimentos iguais, isso não muda o tempo cronológico de todas as civilizações. Então, respondendo à pergunta B, não existem povos mais adiantados ou mais atrasados. O que está sendo colocado aqui são as questões relacionadas com cada povo organiza os seus grandes acontecimentos dentro da cronologia histórica. Tudo bem? Então, ficamos por aqui agora. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima correção.